Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Estou aqui em mais uma manhã, encerrando a primavera aqui, já naquele clima de verão europeu. Aproveitar, né, bastante o verão, porque logo ele acaba. E é isso, estou indo agora fazer um treino na academia. Já levei o Nico para a escola, tomei café, fiz uma caminhada com a Leila aqui no nosso bairro. E estava trocando uma ideia com a minha esposa sobre isso. Eu quero falar sobre isso no vídeo de hoje. Um tema um pouco delicado, mas precisamos falar sobre isso, né? A gente passou aí 1 ano e meio nos Estados Unidos. Voltamos depois de 1 ano e meio aí fora do Reino Unido. E vale ressaltar que nós moramos 7 anos no Reino Unido, né? Então é um bom tempo morando no Reino Unido. Depois saímos, fomos para os Estados Unidos e agora voltamos. E o que acontece? Eu peguei um projeto em Harlow. Harlow é uma cidade que fica um pouquinho ali para cima de Londres. E é uma cidade que eu acredito que ela foi construída no pós-guerra aí. Ela foi construída no pós-guerra para desafogar. A ideia era desafogar Londres. A ideia era que pessoas pudessem trabalhar como se fosse um novo polo ali industrial. Uma coisa muito semelhante com o ABC, né, ali em São Paulo e tudo mais. Então essa região ela foi planejada, desenvolvida para desafogar um pouco ali Londres. A questão é que essas cidades elas estão sofrendo com um declínio econômico absurdo. Então eu estava lá, né, no hotel e tal, e saí no centrinho ali da cidade para comprar ali alguma coisa, uma água e tudo mais. E eu me deparei com uma cena assim lamentável. Não parece Reino Unido, não parece Inglaterra. Parecia que eu estava, sei lá, no Afeganistão, entendeu? Eu diria que 60% ali do High Street, que são o centrinho ali, né, com as lojas, eram de lojas ou fechadas ou com aqueles tapumes na frente ou completamente vandalizadas. E eu demorei ali para achar um mercadinho indiano para comprar ali uma água e tudo mais. Eu percebi que tinham muitos jovens, adolescentes na rua. E a maioria deles ali fumando maconha, usando droga e tudo mais, vendendo, enfim. E aí eu tive essa sensação de, caraca, mano, tive que ligar o meu sinal de alerta ali, porque eu percebi que eu estava em um ambiente perigoso. Isso tem acontecido em muitas cidades do Reino Unido. Você vai no centro de Manchester e você vê que tem uma quantidade absurda de usuários de droga, dependentes ali, né, e moradores de rua, enfim, pessoas sem casa, homeless, né, que a gente fala. Se dá o fato de um declínio econômico aqui do Reino Unido, né, pós-Covid e tudo mais. A gente percebe isso, o custo de vida aumentou e com isso a pobreza aumenta. Mas existe um outro fator que eu quero trazer aqui nesse vídeo hoje, principalmente você que está aí no Brasil, né, às vezes você vislumbra a Europa como porque assim, gente, o Brasil ele tem os seus problemas, tá? O Brasil ele tem os seus problemas, porém minha porta tá aberta. Aí, fechou. O Brasil ele tem os seus problemas, porém a Europa também tem muito problema, tá? E esse declínio econômico ele se dá principalmente por uma situação que eu quero destacar aqui no vídeo, que é o problema da imigração. Então hoje a gente tem uma imigração completamente descontrolada aqui no Reino Unido, né? Cerca de 1.000 pessoas entram todos os dias ilegalmente no Reino Unido pelo canal ali do English Channel. E a maioria dessas pessoas são muçulmanos, refugiados de países como Síria, Afeganistão, enfim, esses países aí. E, cara, o que acontece? Essas pessoas acabam chegando aqui no Reino Unido e a gente tem um governo mais centro-esquerda hoje, que é o Partido Trabalhista, e eles têm uma política de abraçar essas pessoas. Por exemplo,
tem ali uma cidade ali próxima a Manchester, Altrincham. E nessa cidade eu vi a reportagem dos caras, da galera local ali da cidade, reclamando porque tinha um hotel na cidade que estava sendo usado para receber esses imigrantes refugiados, essa galera que entra de forma ilegal. Além de receber isso no hotel e o governo pagar toda a estadia dessas pessoas que não tem documento e tudo mais, inclusive, pelo que eu entendi, as pessoas acabam se desfazendo do documento para não ter para onde voltar. E aí o país aqui ser obrigado a receber essas pessoas. E aí o que acontece? Você vê o governo recebendo essas pessoas, pagando ali a estadia de forma definitiva e, além disso, pagando um salário ali semanal de 500 libras para esses refugiados. É óbvio que isso está causando uma revolta na população, porque, cara, vê ali uma senhora de 63 anos tendo que trabalhar, não sendo aposentada ainda, porque ela precisa ter 65, 67 para aposentar, e ela tem que trabalhar, pagar imposto, e aí vem um homem adulto, refugiado, e acaba morando de graça, ainda recebendo esse auxílio do governo, sem nunca ter pago imposto e tudo mais. É óbvio que isso causa uma revolta, é óbvio que isso causa um desequilíbrio. E é isso que eu vejo acontecendo não só no Reino Unido, mas na maioria dos países da Europa como um todo. A gente está vivendo a islamização da Europa, e aí você vê a cultura muçulmana sendo cada vez mais enfatizada, num nível que, cara, semana passada, meu filho chegou mostrando a lição dele da escola, e a escola ensinando sobre a religião islã. Então, você vê hoje, por exemplo, que ao longo dos anos, a população muçulmana no Reino Unido ela só cresceu. Hoje é em torno de 8, 10%. 8, 10% da população hoje é islã. Mas isso é só dados. Se você vai na rua e vê, você percebe que a sensação é que é muito mais. Cidades como Luton, Birmingham, Leeds, essas cidades elas são completamente tomadas ali por muçulmanos. Se você caminha no centro de Luton hoje, você vai ver que parece que você está em um país árabe. A música de fundo tocando, as vestimentas das pessoas e tudo mais. Não parece Inglaterra, não parece o Reino Unido em português. Mas enfim, a sensação é que você está em um país árabe. E óbvio que na cultura islã, você comparar isso com a cultura ocidental, eles têm muito mais filhos que, por exemplo, um casal ocidental vai ter 1, 2 filhos, 3 no máximo, em média, né? Às vezes nem vai ter filho, vai preferir adotar um cachorro e tudo mais. Essa é a cultura ocidental, enquanto eles têm 8, 10, 12 filhos. Então, os estudos apontam que até o final do século, a gente está falando de 2100, até o final do século, se nada mudar, o Reino Unido ele vai se tornar um país muçulmano. Isso é chocante porque isso acaba transformando, é um problema humanitário que está transformando a sociedade desse país. Então existem cidades hoje muito violentas por esse descontrole imigratório. Nós vemos um problema econômico acontecendo, um custo cada vez mais alto, e os problemas estruturais do país não estão sendo resolvidos. Por exemplo, o sistema de saúde, que é o NHS, ele está cada vez mais pressionado, com muita gente para ser cuidado. A gente, por experiência própria aqui, já diz que o NHS não é bom, porque só trata casos urgentes mesmo, existe um filtro ali, você não consegue ter uma medicina preventiva, por exemplo, como você tem no Brasil e tudo mais. Não existe sistema privado como nos Estados Unidos. Eu sou totalmente a favor de um sistema privado de saúde, porque aqui você tem altas cargas de impostos, você paga muito imposto para ter acesso à saúde, mas quando você precisa, você fala, não, vai para casa e toma ibuprofeno, entendeu? Porque o sistema está sobrecarregadíssimo, porque o país está cheio de gente, né? Então, existem problemas aí estruturais no sistema de imigração, não só da imigração de refugiados, mas também em como esses, por exemplo, restaurantes de kebab, que conseguem microempresas, né, de um muçulmano ali, dono do restaurante de kebab, existem denúncias
de esses restaurantes emitirem vistos de trabalho, porque existe uma brecha na lei hoje aqui que o governo concedeu para que essas empresas aplicassem para vistos para profissionais qualificados. Mas aí o cara é o dono de um kebab, ele vai aplicar para um visto para alguém ir lá ajudar ele no restaurante. Então existem denúncias de restaurantes que aplicaram para mais de 50, 80 vistos, um restaurante. Então imagine quantas pessoas se aproveitaram dessa brecha. Aí o cara vem, traz a família toda e tudo mais, aplica para os benefícios aqui, que tem um monte de benefício, se você não trabalha, se você tem filho e tudo mais. Aí eu mesmo aqui pago altíssimas taxas de imposto e não tenho acesso a nenhum benefício, porque a minha faixa salarial, a minha faixa de salário não permite eu ter acesso a benefícios. Quer dizer, é um país que quanto mais você ganha, mais você é estrangulado por altas taxas de impostos, e quem está na base da pirâmide, quem está chegando, esses imigrantes, sem trabalho e tudo mais, eles acabam tendo acesso a muitos benefícios. Óbvio que numa economia socioeconômica você precisa equilibrar isso. Eu não tô aqui falando que eu não sou a favor de assistencialismo, pelo contrário, eu acho que isso funciona, mas de uma forma equilibrada. Quando você proporciona também o crescimento econômico das empresas, quando você proporciona também empregabilidade, quando você proporciona a abertura de empresas. Isso é o poder do capitalismo, não adianta. Os Estados Unidos está aí, é prova disso. Então aqui na Europa realmente a gente vê esse declínio. E aí você vê a situação da França, por exemplo, né, que eu acho que está num nível ainda pior que o Reino Unido. Teve aí o jogo do Paris Saint-Germain, a final da Champions League. O Paris foi campeão da Champions League. E aí o que era para ser uma festa comemorativa acabou virando em uma coisa assim absurda, né? Uma quebradeira, um vandalismo. E você vê que as pessoas responsáveis por quebrar as lojas, por vandalizar, por pichar, por atacar a polícia, por queimar os carros, e tudo que eles fizeram lá em Paris é a galera aí ligada. Wesh, wesh, il y a une caméra au-dessus de lui. Je sais pas, wesh. Demain, il y aura même pas de célébration. Ah ouais. Tudo mais, essa cultura. E cara, tá achando ruim o que eu tô falando? Essa é a minha opinião, dane-se, entendeu? É o que eu penso, é isso mesmo. A gente tá precisando de pessoas que falem a verdade. A gente fica com esse discurso politicamente correto. Ai, não vamos falar dos problemas porque isso pode ferir. Não, é a realidade. É a galera muçulmana, cara. É a cultura muçulmana que tá acabando com a França, tá acabando com os franceses. Por quê? Porque essas políticas frouxas de imigração, de vamos abraçar, vamos ajudar, abriu a porta sem nenhum tipo de controle para essa migração em massa, e isso está transformando completamente a cultura, a própria segurança do país. E isso tem um impacto muito negativo. Então, você pensar que até o final do século você vai ter uma Europa completamente islamizada, um país como o Reino Unido vai se tornar aí um país que, além de se tornar um país muçulmano, vai ser um país cada vez menos competitivo. Como é que você vai competir com a China? Como é que você vai competir com países emergentes, a própria Índia, que está crescendo muito, os países da Ásia? Como é que você vai competir com as economias do petróleo, como Dubai, Arábia Saudita e tudo mais? Então o Reino Unido está ficando cada vez mais para trás nesse cenário econômico. Inclusive o próprio presidente dos Estados Unidos, o vice-presidente dos Estados Unidos, ele fez um comentário, meio que uma piadinha em um dos discursos dele, falando que o primeiro país muçulmano que vai ter bomba atômica vai ser o Reino Unido. E ele dá risada, falando que realmente... e se você olhar olha para o cenário político e econômico, você vê que, por exemplo, o prefeito de Londres ele é muçulmano, o prefeito de Birmingham é muçulmano, o prefeito de Leeds ele é muçulmano. Então, isso é muito evidente aqui no Reino Unido. Infelizmente, eu estava conversando com a minha esposa, né? Não é o mesmo país de 8 anos atrás, quando a gente chegou aqui. Tá muito pior do que estava antes. Tá muito caro. O custo para você manter um país
onde a pirâmide etária ela é invertida, existem muitas pessoas idosas que precisam da aposentadoria, existem poucas pessoas novas que trabalham, existem muitos imigrantes ilegais que não pagam impostos, existem muitos imigrantes que estão, inclusive, vivendo do assistencialismo em vez de produzir, em vez de trabalhar e produzir e pagar imposto. E isso tudo gera os problemas estruturais que nós estamos vivendo aqui no Reino Unido, que é uma economia fraca, não competitiva, que é a falta de empregos, que é um sistema público de saúde completamente pressionado, que precisa de estruturação, que precisa de investimento, que não está dando conta de atender a demanda populacional de tanta gente. A falta de recursos, inclusive, para o desenvolvimento do próprio país. Você vê que o governo está agora mudando algumas coisas. Por exemplo, você vê o governo agora mudando questões imigratórias. Mas eu acredito que você mudar, por exemplo, subir ali o ranking de pontos para o sistema de pontuação para imigração qualificada, tudo mais, legal, bacana. Você aumentar de 5 anos para 10, para você virar britânico, aplicar para a cidadania. Eu passei por esse processo, né? Eu vim como imigrante qualificado, trabalhei por 5 anos, paguei impostos e tudo mais, como residente permanente, e depois de 5 anos eu apliquei para a cidadania. Hoje eu sou cidadão britânico. Só que eu segui esse caminho. Tem gente que acaba buscando os atalhos. Eu acredito que essas mudanças que estão sendo aí anunciadas agora, elas não vão resolver o problema da imigração ilegal em massa que existe hoje. Cara, pensa, mais de 1.000 pessoas chegando todos os dias ali pelo English Channel. Então a gente precisa de políticas mais rígidas, fechar realmente as fronteiras. E você vê esse movimento acontecendo na Itália, você vê esse movimento acontecendo em Portugal. Não sei como está a França nesse sentido, porque eu acredito que o Macron ele tem muito uma visão centro-esquerda em relação a isso. Então a França acho que vai continuar com esse problema até que o governo mude. Mas você vê o movimento crescendo, né? O próprio partido Reform UK aqui está crescendo com esse discurso nacionalista de trazer a cultura britânica, de forçar, de criar leis, por exemplo, para que mulheres não cobram mais o rosto, coisas nesse sentido, e um controle maior de imigração. Bom, tudo isso faz a gente refletir bastante e eu tenho, obviamente, pensado muito e, óbvio, como eu falei no vídeo anterior, isso não pode definir a sua vida em termos de meu Deus, e agora e tudo mais. No final do dia são as suas escolhas diárias, aquilo que está no seu controle que vai mudar a sua realidade. Porém é importante você estar ligado, né? Eu vejo que tem muito brasileiro que está aqui que não faz a mínima noção que está acontecendo. Não faz a mínima noção que nós estamos vivendo esse problema estrutural aqui no Reino Unido, na Europa e tudo mais. E você que está aí do outro lado, está no Brasil, está assistindo, está pensando em vir para cá e tudo mais, é importante você saber que não é tudo um mar de rosas. E você sabendo desses problemas, você consegue tomar melhores decisões. O fato é que a Europa ela está cada vez mais tomada por esse problema. E não só a Inglaterra, mas outros países também. E você vê, por exemplo, a Polônia, né, que é o único país da União Europeia que não abriu fronteira para a imigração em massa de refugiados. E hoje você vê as ruas da Polônia totalmente diferente do que é hoje você caminhar em Lisboa, em Roma, em Paris, em Londres. Então isso realmente faz muita diferença. Discordando ou não, a Polônia hoje é um dos países mais seguros da Europa, porque eles fecharam, porque o desejo da população era que não houvesse a abertura das fronteiras para a imigração de refugiados. Bom, o que você acha disso? Mais um bate-papo aqui informal, eu falando o que eu penso, refletindo em alguns pontos em relação ao que eu tenho visto aqui na Europa. Deixe seu comentário no que você achou desse vídeo, mais um bate-papo aqui no carro, eu indo para academia, treinando, já estou chegando aqui. E se você gostou do vídeo, deixa um comentário, a gente vai fazendo mais vídeos como esse, num estilo mais freestyle aqui, sem roteiro, sem nada, só realmente falando com vocês, trocando essa ideia, como se estivesse aqui do lado comigo, conversando. É isso, tamo junto. Comenta, deixa o like, se inscreve no canal, a gente se vê por aí no próximo vídeo. Valeu!